Olá, pessoal. Boa noite. A gente está começando mais uma live semanal. A gente vai esperar o Renato entrar. Renato é nosso convidado especial aí dessa semana. Aí, Renato, pede para entrar na live aí, por favor. Rita Alvarenga, Rodrigo, boa noite. Sueli, Wellington, boa noite. A gente vai só esperar o Renato conseguir entrar na live. Ah, conseguiu! E aí, Renato? Tempo, hein? Tudo bem? Beleza? Você está me ouvindo Ah, bem aí? tô te ouvindo bem. Ah, Tá tá. ótimo. Tá tranquilo. Então, pessoal, nós vamos começar a live dessa semana. Gratidão, Renato, por mais uma vez estar junto com a gente. É com imenso, né, prazer que a gente te recebe aí mais uma vez na nossa live semanal. E hoje, né, o tema é sobre o Cristo Consolador. E a gente, né, em nome já da Fraternidade de Jesus Amigo, eu te agradeço imensamente por você compartilhar esse conhecimento com a gente. Já gratidão, tá bom? Eu que agradeço, né? Sempre a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Já estou virando figurinha carimbada aqui, né, E nesse é canal, né? fantástico. Isso é bom. É bom que nos permite trabalhar, né? Que a gente está precisando trabalhar Isso bastante, né? Na mesmo. divulgação. Então, pessoal, vamos pedir a espiritualidade amiga para que possa guiar nossa live com muita sabedoria, muita harmonia, muito amor, tá? Então, que Jesus possa conduzir toda a nossa live nesse momento de conhecimento. E assim seja. Assim seja. Ok. Podemos? Vamos Podemos, lá. fique à Tá. vontade. Você vai fazendo as intervenções aí que você precisar. Né? Da outra, Ótimo, nós fizemos uma tabelinha, né? Foi bom, é bom ótimo. ter essa discussão. Mas, enfim, então, nosso tema é o Cristo Consolador. Né? Olha, são duas palavras fortíssimas, né? Na nossa língua, no nosso vocabulário. O Cristo, né? Que a gente dispensa qualquer comentário, né? Pela sua grandeza. A gente vai entender um pouco dele, né? E o consolador o que é consolar, né, gente? É trazer essa tranquilidade, esse acalento, né? Esse aconchego, esse entendimento, né? Porque a doutrina espírita, aqui a gente está tratando, né? Dentro da doutrina espírita, ele traz esse entendimento de nós mesmos, da nossa vida e de tudo que está ao nosso redor. Então, o Cristo, ele não foi só uma figura humana que passou na Terra, né? Ele também é esse que nos consola, mas não consola, não é. Né? A gente fica imaginando, vai consolar, vai pegar a gente no colo e vai ficar fazendo. Não, não é bem assim. Quer dizer, no sentido figurado, ele faz isso com a gente, né? Mas a gente tem que ter essa tranquilidade que ele nos mostra o caminho que a gente precisa seguir. Então, lá no livro dos Espíritos, né, para a gente ter uma dimensão, né, desse, desse espírito, vamos dizer assim, desse nosso irmão maior, né, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o modelo e guia da humanidade? É forte isso, né? Qual que é o guia e modelo? O guia é aquele que vai nos conduzir. Para ser guia é aquele que precisa ter conhecimento do caminho. É? Então, assim, qual que é o modelo? Quem é o modelo? O que é modelo? O modelo é aquele que é o exemplo para nós. Então,
ele é um exemplo para nós e que vai nos guiar pelo caminho certo. Então, a gente gosta de dizer o seguinte: seguiu, quer fazer alguma coisa, não sabe como fazer, faz igual Jesus fez, que não tem erro, né? É certeiro. Pois bem, o nosso tema, ele está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, o Cristo Consolador. A gente não vai ter muito tempo para entrar em muitos detalhes, né? Mas assim, a gente vai dar uma pincelada. Então, assim, eu aconselho, né? Eu acho que é interessante todos darem uma lida, né, nesse capítulo, porque ele é muito rico. Ele é curtinho, são só 8 itens dentro dele, 8 itens curtos, mas assim, de uma profundidade muito grande, que nos dá essa confiança da nossa caminhada. Lembrando, viu, gente? Não nos tira as nossas dificuldades. Porque a gente sempre aprendeu, todos nós, espírita, católico, evangélico, o ser humano em si aprendeu que eu vou procurar Jesus para ele tirar a minha dificuldade. Não é isso. É a gente entender o nosso processo de dificuldade que a gente tem na vida, qual é a importância dela na nossa vida. Tá? Então, nós vamos aprender isso. É como a pedra, né? A água vai passando por ela, vai burilando, burilando, e ela fica redondinha. Mas antes ela era pontiaguda. Então, assim, somos nós, né? Aquele diamante que está sendo trabalhado. Pois bem, para a gente iniciar a nossa fala, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos fazer uma contextualização, vamos entender o Evangelho segundo o Espiritismo até Kardec chegar nesse capítulo 6. Porque eu acho que é interessante a gente entender todo esse processo, porque a construção do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma didática, tem uma pedagogia, né? Kardec era pedagogo, então ele tem uma didática, uma sequência lógica para que a gente possa chegar no Cristo que vai nos consolar, entendendo a nossa parte, entendendo o que somos, né? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então, a gente vai ter esse entendimento. Mas antes disso, nós vamos lá, nesse capítulo 6, eu vou me permitir dar uma lida em alguns pontos, porque a gente costuma perder, né? Aquela história dos telefones sem fio, a gente acaba comendo algumas palavras e perde sentido. Não me dou o direito de perder o sentido da fala, né, que o Espírito verdade nos traz. Né? Quem sou eu, né? Quem somos nós? Mas estamos no caminho. Então, ele diz assim, lá no item 4, vou pegar só um trecho e fala assim, para a gente começar a entender até a função do Espiritismo nesse processo de consolação, de evolução que nós estamos passando. Ele fala assim, o Espiritismo vem na época predita, quer dizer, já vem na época definida, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito Verdade. Então vem no tempo certo, na hora certa e como Cristo nos prometeu. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, esse advento do Espiritismo veio nos trazer o entendimento do que Jesus falou em parábolas, que nós, quantos séculos a gente ficou entendendo de forma totalmente, né, equivocada. Então, ele vem clarear para a gente. Olha só o processo da consolação agindo aí. A gente começa a entender melhor. Advertiu o Cristo. Ouçam os que têm ouvido para ouvir. Então, tenhamos essa atenção. E o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras. Então, a linguagem que a gente está usando agora é sem figuras, sem alegorias. Então, de uma forma mais clara, porque nós já estamos num momento de maturidade espiritual que a gente consegue entender melhor. À época, Jesus falava parábola porque, imagina, ele vai falar, vamos falar sobre reencarnação. Eles crucificavam ele antes da hora. Esse cara é doido, né? Fala assim, como doido? Fala reencarnação, o que é isso? Apesar, né, que algumas, a Torá propriamente, ela traz sobre a reencarnação, mas não como Jesus trouxe nas suas falas. Aí ele continua.
levanta o véu intencionalmente, lançando sobre certos mistérios, coisa que a gente achava, isso aí não dá para entender. Ele tirou esse véu, passamos a entender. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Olha que legal. Ele vem mostrar para a gente que as dores que passamos, elas têm um propósito, elas têm um fim. Muda o sentido? Muda o sentido. A nossa compreensão. Então a gente sai daquela história, aquela questão de um Deus cruel, que é um Deus que pune. Ele está passando por essa dificuldade, essa dor, esse momento. Vou pôr dor física até, porque nem dor física, dor moral, que é pior ainda. Ele está passando por essa dor e o que isso vem mostrar, olha, não é bem assim. Não é o Deus que é cruel. Ele está sendo bem misericordioso, te proporcionando um momento de reflexão, de entendimento para você crescer. E ninguém melhor que essa nossa querida e ilustre professora. Fica até estranho, né? E eu não estou xingando os professores, mas essa ilustre professora que é a dor. Porque olha, eu sou professor, né? Fui professor, a gente mexe com a educação, mas se me chamarem de me compararem à dor, poxa, que elogio. Porque ela é uma ferramenta divina que nos permite crescer. Nos permite Eu também sou professor, Renato. Oi? Eu também sou professor. Então pronto, estamos em casa. Mas não existe, eu concordo perfeitamente, não existe melhor professora do que a dor para ensinar a gente. Exatamente. Então, então, assim, ele traz nesse capítulo, né, esse entendimento da questão do espiritismo. O que ele veio? Ele veio tirar esse véu, né, das coisas que eram mistérios, das coisas que eram, né, não eram compreendidas, e vem clarear para nós. E à medida que eu vou conhecendo, para mim, as coisas ficam mais claras, né? E lá no capítulo 1, no item 7, ele ainda, porque acho que o bacana da doutrina espírita, da codificação em si, que ela tem, tudo está interligado, tudo tem um sentido. Então, se a gente pegar a estrutura e começar a ler, a gente vai ver que tem um sentido. E é o que os evangelistas faziam, os 4 evangelistas. Se você pega uma fala de Mateus, você vai ver, está lá em João, está lá em Marcos, está lá em Lucas. Então, todos eles têm, cada um falando na sua linguagem, né, nas suas expressões, da sua região, da sua condição, no seu conhecimento, da sua estrutura intelectual, né? Então, cada um tem a sua fala. Mas o evangelho em si, a estrutura que o Espiritismo traz, que Kardec codificou, ele vem com essa lógica, né? Então, lá no capítulo 7, ele fala assim, que Jesus fala, né? Não vim, todo mundo conhece bem isso, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Né? Então, não veio mudar nada. E o Espiritismo fala para a gente, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Olha que legal. Para executar. E aí fala, né, e completa, né? Aliás, a doutrina espírita completa, explica em termos claros para toda a gente. Então, quando o Espírito Verdade traz esse ensinamento do Evangelho, segundo o Espiritismo, da codificação espírita, né, vamos dizer assim, ele está trazendo, qualquer um que quiser ler, vai entender. Basta ler. Sem preconceitos, sem críticas, leia. Né? Lógico, assim, a gente fala de críticas, né? Quem quiser criticar, pode criticar, mas igual tem no filme do Divaldo, o Divaldo fala com aquele espírito que persegue ele, fala assim, então vai lá reclamar com Jesus. Aí fala, não, Jesus eu não posso reclamar, não, quem sou eu? Então, assim,
Quem quiser criticar, quem achar, né, que não tá legal, né, fala com o nosso irmão maior aí, que ele vai poder explicar amorosamente, né? Enfim. Mas eu Então, fico assim, pensando também, né? Renato, só para você ver, essas pessoas que às vezes elas pegam, elas já leem com um ponto de crítica, né? Será que realmente, tipo, aquilo que ela está lendo no Evangelho, será que nem um pouquinho ela está servindo para a consciência dela mesma para querer criticar tanto assim, Pois é, né? Então, pois assim, é. é um ponto para se pensar, né? Se pensar, porque se está me incomodando, eu estou criticando, eu Sim, tenho que refletir nessa situação, né? E sempre assim, né? Toda fala de Jesus, porque o Espiritismo também não veio mudar nada disso, ele também não veio modificar, mas toda essa fala, ela não é para o nosso exterior, ela fala para a gente, lá internamente. sim. E falando em dor, igual a gente já tinha falado anteriormente, aquilo que toca na nossa ferida e que causa mais dor é o que precisa ser mudado. Tem que refletir nisso, né? É, A gente tem que ver. Está incomodando muito? Vamos refletir, vamos pensar e vamos ver o que eu preciso, não é o outro precisa. A fulana está me incomodando, mas peraí, por que está te incomodando? Será que eu estou dando abertura? Um termo que eu gosto muito de usar, assim, o obsessor, a culpa é do obsessor que me fez ficar meio doido, fazer isso, fazer aquilo. Mas quem deixou o obsessor acessar o meu íntimo? Pois é. Então, assim, o cara, na verdade, eu gosto de dizer assim, o obsessor está fazendo o papel dele, que é obsediar, ele está lá, é o papel dele, ele está na dele, ele você deu, está na estrutura dele. Oi? Como é que é? deu abertura, obsessor. Vai embora. Eu tenho um amigo, eu tenho um médium lá na casa, né, no irmão Glax, que ele fala, a chave da casa é sua, você abre a porta para quem você quer. Então a gente tem que refletir nisso. Então a gente tem que tratar interiormente todas as questões que o Cristo traz para a gente melhorar. Aí a gente vai externar aquilo que tem no meu coração. Eu vou doar aquilo que está no meu coração, né? Então, é muito interessante isso. Aí, continuando aqui, para a gente ir entendendo até chegar nessa proposta do Consolador, a gente precisa saber se situar, se localizar. Então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gosto de recomendar, eu falo, às vezes, tem uma fala, tudo, não vou dar a página não, viu? Eu vou falar assim, leia o livro todo que você vai achar lá. Enfim, capítulo 1, ele está assim, não vim destruir a lei, o título dele é esse. Né? Então, aí, o que o Espiritismo, o que Kardec nos traz? Né? A doutrina espírita e o Espírito Verdade nos traz. É uma aliança entre a religião e a ciência, mas tudo com a colaboração do Espiritismo. Então, a gente começa a entender melhor, quando ele não vem destruir a lei, vem dar sequência a ela. Mas a gente precisa entender que o Espiritismo ele colabora com a ciência. Já perceberam isso? Alguns fenômenos que a gente tratava como sobrenaturais, eles passam a ter sentido com o Espiritismo. Né? As curas de Jesus, com o Espiritismo, elas passam a ter sentido. Jesus manipulava o fluido cósmico, universal, aquela história. Não vou adentrar muito, né? Senão a gente estende muito, mas leiam sobre isso também, o fluido cósmico universal. Nós estamos envoltos nele. Aliás, nós estamos mergulhados nele, né? E isso é a essência de Deus, que através dele tudo é manipulado, tudo consegue ser formado, né? Então, assim, a gente passa a entender melhor. E na questão da religião, a gente sai daquela situação do fanatismo, né? Das coisas do maravilhoso. O próprio Kardec traz do Evangelho, a gente fala, a gente precisa sair desse maravilhoso, que a gente está sempre olhando para o nada, achando tudo lindo, maravilhoso, mas a essência a gente esquece da gente. A gente parte para o externo, o exterior.
Não criticando, tá, gente? Sempre, toda minha fala, eu não critico, não quero criticar ninguém, religião nenhuma, irmão nenhum, de forma alguma. Mas é uma situação que o Espiritismo nos traz. Então, ele nos afasta desse, né? Então, ele deixa bem claro que a religião precisa afastar desse fanatismo. Ela precisa, a religião é religar, né? É religar com Deus, é fazer essa ligação com Deus, mas com razão, com lógica, com entendimento. A gente precisa disso. Então, ela tem essa característica. E a ciência, se a gente observar ao longo dos anos, né, a ciência ela está cada vez mais se pautando das Da questões espiritualidade. espirituais. Das questões espirituais. A medicina está muito enfronhada. A gente vê muitos médicos, né? Esse dia eu fui no consultório médico, agora que eu olhei assim, tinha um retrato grande, eu cheguei para o médico e falei, eu conheço esse cidadão aqui, Bezerra de Menezes, tá lá. Então, assim, mas não que ele, né, ele usou toda a técnica, né, que ele aprendeu na escola, que ele estudou, mas tem um olhar mais amoroso, mas não que os outros não tenham, tá, gente? Mas ele tem um olhar mais amoroso, um olhar mais amplo, né, do ser que está à sua frente. Bom, no capítulo 2, né, eu vou acelerando aí porque o tempo é curto. Mas dá para estudar cada capítulo e entender mais coisas, né, ter mais entendimento. O capítulo 2 ele fala assim: meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala isso, ele traz uma nova proposta, um outro ponto de vista. Quer dizer, inclusive nesse capítulo, eu estou com o livro aqui, ele tem o ponto de vista. Ele muda para a gente esse olhar que nós temos de Jesus. Aí, até nesse capítulo, ele traz a história de uma rainha, né, que exemplifica bem para a gente isso, a história de uma rainha que, ao desencarnar, ela para e... É tipo assim, eu era rainha lá na Terra. E aqui, se você não é rainha, você é um espírito como os outros qualquer. Na Terra, você precisou passar por este momento de rainha. Aí ela faz, tem no discorrer da história, ela faz essa comparação e mostra do seu arrependimento, né, no plano material, ela ter seguido daquela forma que ela seguiu. Né? Então, mas nos mostra aqui, no plano material, plano espiritual. Então, e mostra para a gente, né, quando essa rainha traz essa história dela, ele nos mostra que a construção ela é interior. Isso é que é o mais importante, a construção é dentro de nós. Então, como rainha, ela vivia de palácios, de festas, cercada de muito luxo. A parte interior não se trabalhou. Né? E a gente está aqui nesse plano, né, para trabalhar interiormente. Nossa mudança moral, né, não é mudança externa. Né? Os fariseus faziam muito isso, a mudança deles era externa. Eles se preocupavam com o exterior, né, com as convenções externas. Então eles andavam, a roupa tinha que ser de um jeito, né, toda a situação deles tinha que ser, né, e sempre mostrando para os outros, eles iam para as praças, oravam em voz alta para todo mundo ver, olha, ele está orando. Né? E Jesus ele fala, né, orar em secreto, né, porque ali Deus está te ouvindo. Melhor, né, vamos dizer, não que não esteja ouvindo o outro, mas melhor no sentido de que tem mais sentido, né, a oração. Então é isso, Kardec nos propõe aí olhar Jesus de uma forma diferente, mas não olhar da forma material, porque a gente sempre olhou Jesus de uma forma material, fala Jesus, então já faz, né, já tem o desenho dele, a gente vê várias imagens dele, ok. Outro dia eu vi o Santo Sudário, né, eles fizeram um 3D do Santo Sudário e a parte dele, a inteligência artificial, montou o rosto de Jesus, legal. Mas eu preciso ver o Jesus espiritual. Esse que eu preciso ver. Esse que eu preciso seguir. Esse é que é o mais importante.
Esse é o mais importante. Porque quando ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e vida, não é aquela figura humana, não. É os seus ensinamentos, tudo que ele falou, né? Como ele é um modelo, tudo que ele está nos mostrando. Ó, isso aqui é o caminho. Segue esse caminho que ó, não tem erro. A gente prefere dar a volta. Né? Mas, enfim, ele traz essa forma. Então, a gente precisa ver Jesus, né, de outra forma. Pegar as palavras dele e tirar dessa perspectiva material. Pegar as palavras de Jesus, o Evangelho, né, a Bíblia em si, ela está, a linguagem que ela está lá, que são as falas de Jesus, ela não está para o corpo material. Por isso que a gente teve muito problema na Inquisição e né, outras questões aí, por conta de uma interpretação errônea do Evangelho. E Jesus não falava, vou trazer a espada e o fogo. Aí pegou o pessoal, opa, espada para matar o inimigo. Pegou a espada, você concorda comigo? Não, corta a cabeça. Ou põe na fogueira. Então, não é isso que ele veio mostrar. Essa espada, né? Acho que no capítulo 23, né, tá lá, Estranha Moral. Leiam lá, que é muito legal esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz essa questão essas coisas antagônicas, essas coisas diferentes, porque fala assim, a espada, mas não é para cortar o pescoço do outro, não. A espada é o seu ensinamento que vai cortar de dentro de você seus defeitos, as suas mazelas, as suas maldades, o seu egoísmo. É isso que é a guerra. O meu inimigo é essa. Não é externo, é interno. Né? Essas são as mudanças. Então, mudando essa perspectiva da fala de Jesus, eu vou levar para o lado espiritual, o lado do espírito imortal. Olha que legal. Quando eu entendo que eu sou um espírito imortal, aí a coisa mudou. Né? Porque o que acontece? A gente está lá no Livro dos Espíritos. Anota aí, gente, vão anotando, hein? Senão eu esqueço. Mas é bom a gente organizar isso para a gente ler, porque vai dando entendimento. Mas da questão 79 a 81, salvo engano, ele traz essa questão de Deus. Porque Deus, ele é eterno. Aí tem uma diferença de nós que somos imortais. Aí, Renato, como é que é essa história de eterno? Tá, eterno é aquele que não tem início e não tem fim. Para nossa compreensão, é complicado. Mas como que não tem início? Como que não tem fim? Né? Deus é isso. Ele não tem início e fim. Os Espíritos nos falam, o Espírito de Verdade fala assim, para vocês até aí tá bom. Não vão tentar entender mais não, que vai complicar a guerra. Nós não temos capacidade intelectual para entender. E aí depois ele fala assim, e nós somos espíritos imortais. Por quê? Nós tivemos início. Não tem aquela questão, Deus nos criou simples e ignorantes. Então Deus nos criou lá atrás. Né? Tirando a questão, tá? Vamos entender assim, sem a ideia do criacionismo, não é na hora que o corpo, a gente nasce aqui que a nossa alma é criada, não é isso. A gente já vem de processos reencarnatórios, a gente já foi criado, né, o Espiritismo traz para a gente a nossa evolução do mineral até o hominal. Mineral, vegetal, animal e hominal. Tem todo um processo. Então, assim, a gente foi criado há muito tempo e somos imortais. Então, a vida é uma só. Olha como é que muda o sentido. Então, eu não tenho só essa vida que eu estou vivendo aqui. Porque se ela tivesse só essa, ela não teria sentido. Então, quando ele traz isso, a gente fica mal. Opa, peraí. Eu estava me enlouquecendo porque eu entendia que era só essa vida. Não, a minha vida continua. Né? Então, eu tenho todo esse entendimento, eu fico mais, lógico, tranquilo, gente, mas não é então já que é assim, eu vou deixar para a próxima. Né? A gente brinca até que na lápide do espírita tá lá, todo mundo põe assim, saudades, não sei o quê, aqui jaz, né? Do espírita tá assim, volto já, porque ele sabe que vai reencarnar. Né? Então, assim, tudo é um processo, a gente vai entender isso aí. Então, quando a gente muda essa perspectiva do entendimento das falas de Jesus, a gente começa a compreender melhor a nossa situação aqui no plano.
né? A gente começa a entender, poxa, peraí, não é só essa vida, não é só aqui, porque senão não perde o sentido. Para que eu estou me esforçando, trabalhando igual um louco, né? Cheio de boleto para pagar? Não vou fazer nada disso mais, não. A vida, ela só é essa, terminou, acabou. Muitas pessoas entendem assim. Eu conheci uma pessoa que falava assim, mas para quê? A gente vai morrer, vai virar pó e acabou, não tem mais nada. Falei, que sentido tem a vida se ela não continua? Né? O próprio Jesus, na cruz com aqueles dois ladrões, vira para um e fala, daqui a pouco você estará comigo no reino dos céus. Peraí. Então a vida continua. Né? Não que o outro não vai com Jesus, ele vai para outro lugar, mas Jesus, né, não quis dizer, né, nada com ele ainda. Ok? Então, E até mesmo, né, Renato, que sentido teria a vida de você pensar assim em você poder ser melhor do que você foi ontem, né? Então, assim, se a gente não pensar realmente numa evolução em que você pode evoluir cada vez mais, a vida não tem sentido nenhum, porque senão você fala assim, para que eu tô aqui? para quê? Né? O que eu estou fazendo aqui? Bobagem. É. Não tem sentido nenhum essa dor, né? Que a gente falou dessa dor. Não tem sentido nenhum. Para que eu vou ficar sofrendo? Né? Então, aí ele vai trazendo esse entendimento. Bom, seguindo, no capítulo 3, aí ele já dá uma ampliada, uma renovada nesse processo. Né? Que Kardec traz um novo elemento. Ele fala assim, há muitas moradas na casa de meu pai. Isso tudo é fala de Jesus. Então, quando ele fala assim, há muitas moradas, opa, ampliou. Não é só aqui na minha casa, no meu bairro, que a coisa funciona, não. Eu não moro no planeta Terra e o universo é o jardim da minha casa. Não é isso, não. Só estou eu aqui. Não. Então, tem muitas moradas. Eu posso passar por vários locais, vários planetas, vários corpos, né? Porque o universo, a humanidade é o universo, está no universo. Só que cada um, a gente fala o ET, ele é um ser humano, né? Não é humano terrestre, mas humano, marciano, que tem o seu corpo perispiritual, tem toda a sua estrutura, né? E está lá também, tem o seu processo de evolução, de melhor, todo o universo está todo nesse processo. Né? Tanto a parte física, mas quanto a parte moral, a parte espiritual. Né? Então, quando Jesus traz isso, ele fala muitas moradas na casa do meu pai, aí ele traz também a questão da família universal, é isso. O universo, somos uma família universal. Eu não estou aqui sozinho. Aí vem um cara e fala para você, sabe com quem estou falando? Eu falei, puxa, eu sei o que eu estou falando, e a pessoa se enche de, né, eu sou fulano de tal, poxa, mas é um título terreno, e aí, e daí? Qual validade dentro de um universo? Qual validade dentro de uma vida plena e espiritual? Né? Lógico, gente, né? Não estou fazendo apologia, não, então não estuda, não. Sim, precisamos, porque a educação nos traz isso. Esse capítulo, ele nos fala, né? Tem 2 mandamentos do Espírita. Nós vamos chegar nele lá. Mas a gente precisa entender isso. Né? Então, o Kardec ele traz essa questão e nos convida a ampliar a nossa mente. Né? Para pensar Deus de uma forma diferente. Poxa, peraí, se Deus trouxe esse universo para a gente, que a gente conhece, o que a gente faz? Quando a gente fala em Deus, a gente pensa naquele velhinho, barbado, né, de túnica branca, sentado com um cajado na mão. Olha a nossa pequenez de pensamento. Né? Imaginar Deus, ou Deus é uma língua, ou é uma igreja, ou é uma pessoa, não, sabe? Deus não é isso. A gente não tem, Deus é infinito, a gente não tem como dimensioná-lo. Mas olha só, ele é tão imenso que ele cuida de cada um de nós. Olha que legal. É impressionante isso, que ele sabe de cada um de nós. E quando ele manda Jesus vir até nós, ele
ele está cuidando da gente, falou, eu estou mandando esse menino aí, ó, vocês vão chamar de Jesus, porque ele vai mostrar para vocês o caminho correto. Então, ele amplia esse sentido de família, né? A família universal. Então, a gente tem que pensar Deus universalmente. O Deus é um todo, até o nosso limite de compreensão. Então, a gente precisa pensar nisso. Como que eu estou trazendo esse elemento, né? Essa questão, né? Dessas moradas, dessas condições. Então, nós falamos, né? No primeiro capítulo, a gente falou da aliança da religião, da ciência e o espiritismo, né, que é o nosso... nós temos a filosofia espírita junta com a ciência e com a religião, e nos traz muito entendimento, né? A gente falou que, né, que Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, a gente muda a perspectiva de entendimento da fala de Jesus, a gente entende que nós estamos inseridos em um contexto universal, que nós não somos únicos, mas somos individualmente cuidados por Deus. Deixa eu te perguntar, é até 9? 9, né? Isso, até 9 horas. Tá. Tá tranquilo aí, tem muito tempo. Tá, 9 para meia-noite, vamos lá. Isso então, mesmo, podemos ir até 9 da manhã, hein? O povo mata a gente aqui. Mas no capítulo 4, ele traz para a gente assim, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí consolida esses 4 pilares que a doutrina espírita nos traz. Então, ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Aí isso ficou muito obscuro ao longo dos anos, né? E o Espiritismo vem dar esse entendimento. Não poderá ver a Deus se não nascer de novo. É o que está trazendo para nós? Encarnação. O processo de encarnação. Então, lá, Livro dos Espíritos, questão 132 para frente. Depois ele vai falar da reencarnação, na 200 e alguma coisa também. Mas a encarnação é um processo de encarnar. Reencarnação são quantas vezes a gente vem aqui. Então, nós não tem, acho que não tem, praticamente, eu não ouvi falar, não tem espírito que não tenha reencarnado já. Então, todos nós estamos no processo de reencarnação, porque nós já encarnamos, estamos reencarnando repetidamente. Espero que a gente não prolongue muito, né, nosso processo de reencarnação. Então, para quê? Para esse aperfeiçoamento. Então, para que eu veja Deus, eu preciso estar no caminho dele. Não vou ver aquela figura humana de cajado na mão, não. Não vou ver um templo, o que for, não. Eu vou sentir. Deus, né? Deus a gente não vê com os olhos, a gente vê com o coração. A gente sente Deus. Na hora que a gente olha para uma paisagem bonita, a gente sente Deus ali, né? Na hora que a gente vê um irmão, né, que a gente auxilia e vê a gratidão do irmão, a gente vê Deus ali. Então ele está em toda parte. E esse nascer de novo é esse processo de reencarnação, que é a misericórdia divina para nós, para permitir que a gente possa evoluir. Que a gente vem para cá, para esse plano material, eu pelo menos, eu entendo, ninguém vem aqui para passear. Aqui não é parque de diversões. Então, estamos todos envolvidos num processo de evolução nosso. Então, a gente não está aqui para brincadeira. Mas muitos de nós... Aqui, ao invés de parque de diversão, está mais para uma escola de 24 horas, em tempo integral. Escola integral. Todo. Mas aí o pessoal acha ruim da escola de tempo integral, mas é o caminho, né? Mas nós estamos nisso. Eu, na verdade, tem gente que fala que é hospital e tudo, mas eu gosto de dizer que é uma escola, porque a gente está aqui aprendendo. A gente está na 5ª série e vamos passar, né, para o 6º ano. No 5º ano vamos passar para o 6º ano. Então, mas a gente precisa aprender. Né? Vamos aproveitar nosso exemplo de escola. É o seguinte, se eu estou lá no 5º ano,
vou estudando, estudando, estudando. Aí no final do ano eu tenho a prova. Eu vou juntando alguns pontos, no final do ano eu tenho a prova. Ah, não passei na prova. O que acontece comigo? Renato, vamos voltar e vamos corrigir, porque você não aprendeu, né? Você não pode avançar porque você vai ter problema na frente. Então vamos retornar? Vamos. Então você retorna, reencarna. Aí agora, ó, beleza, a gente retorna para o plano espiritual. Renato, beleza. Você conseguiu consolidar determinado assunto que era o seu processo, sua programação. Beleza. Então, agora vamos para o sexto ano? Vamos lá para o sexto ano. Matéria nova, provação nova, expiação nova. Né? Vamos seguir? Vamos. Chegar no final do ano, vamos ver se o Renato aprendeu. Ih, rapaz, você não aprendeu direito, não. Vamos voltar? E assim sucessivamente. Até o momento que a ficha cai, a gente pega todos esses 4 pilares. Poxa, eu entendi Deus como que ele é. Eu estou pegando a fala de Jesus num sentido mais moral, mais espiritual. Então, eu estou entendendo, olha, eu dou saltos. Ele fala assim, ih, mas agora você não precisa passar para o nono ano, não. Vai direto para o ensino médio, né? Vai direto para o Enem, porque a gente vai consolidando e às vezes aí a gente vai avançando. É isso que Jesus quer da gente. É isso que Deus programou para todos nós. Que a gente vai evoluindo, vai crescendo. E não tem jeito não, viu? Quem fala assim, ah, eu gosto do quinto ano, vou continuar no quinto ano. Não tem jeito. Daqui uns dias você está no sexto, quando você assustar, você está lá formando na faculdade. Então não Deus tem. Mostrando para a gente no meio do ano que se a gente não vai bem, ele dá uma recuperação pra gente. Ele vai mostrando pra gente assim, aqui, ó, você tá errando, quer aprender? Né? Antes do ano fechar. Mas vai fechar, uma misericórdia, estou te dando mais uma chance. Fica mais um pouquinho aí, aprende, vamos lá. Então, essa é a nossa vida. Mas isso é a dor no sentido amplo, né? Tanto dor física como dor moral, né? Dor, ela nos ensina, ela nos dá o tom de onde a gente precisa melhorar. Então, é a gente entender. Né? Então, assim, a gente vai sofrer muito ou pouco, a escolha é nossa. Mas, assim, a dor ela é necessária. Agora, sofrer, você quer ficar sofrendo aí, né? O Chico falava, né, naquele livro Por Detrás do Véu de Ísis, né, que gerou o filme As Mães de Chico, né? Ele escrevia cartas para as mães que perdiam os filhos, né, em tenra idade, os filhos pequenos, e era muita dor, né? Eu falo assim, eu acho que não tem dor maior que a mãe perder um filho, e principalmente na tenra idade, né? Mas quando as cartas dele vinham, aquele consolo, mostrando, poxa, o meu filho morreu, ele continua vivo, só que não está próximo de mim. Né? E nesse livro, que esse livro é do Marcel Sotomayor, ele não era espírita, ele estava fazendo uma reportagem, mas ele trouxe fielmente, né, as falas de Chico e tudo. O que ele falou? Que passem, o Chico fala assim, vocês vão passar pelo vale de lágrimas. Não tem problema, é necessário às vezes. Mas não podemos acampar nesse vale de lágrimas. O que a gente faz? A gente passa lá e acampa. E fica lá. Vocês já viram aquela hiena é da minha época, né? Tinha um leão e a hiena, aí fala, ó vida, ó azar. E fica lamentando. A gente fica ali lamentando, e não caminha. A gente vai passar? Sim, mas né, o Senhor é meu pastor. Né? Então, quer dizer, ele cuida de mim. E na tradução, né, que a tradução correta é e ele não me faltará. Quer dizer, eu tenho que passar por isso e ele está comigo. Ele não tira a minha dor, mas ele sabe que ela é necessária. E eu sigo em frente. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão, isso é o consolo para nós. A gente começa a entender. Aí, no capítulo 5, ele dá uma quebrada, né, nas bem-aventuranças. A gente acha que ele desloca, né, uma bem-aventurança antes do capítulo que é o Cristo Consolador. Ele traz assim, bem-aventurados os aflitos. Então, ele inicia as bem-aventuranças e dá essa quebrada. Então, a gente já entendeu
entendeu todo o processo, né, da nossa evolução, da nossa vida, né, e de Deus, de Jesus. A gente já está com outro olhar para Jesus. Assim? Eu espero que sim. Aí acontece, vem essa bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos, né? Aí é aquela história. Eu só estou aflito porque eu estou cheio de boleto para pagar, mas eu tenho que respirar. Quem que causou os boletos, né? Então, mas tem solução? Tem. Jesus vai me dar força que eu vou trabalhar e vou conquistar. Eu estou com uma doença terminal, força, coragem, porque aquilo ali está me auxiliando a crescer. Então, é entendimento. Aí ele fala assim, porque isso não parece não ter lógica, né, esse deslocamento, mas ele traz para nós o significado da dor, nesse, né, Bem-aventurados aflitos, o significado da dor e do sofrimento. Então a gente passa a entender melhor esse processo da dor, que a gente falou lá atrás, né, no nos capítulos anteriores. Olha como que a lógica, né, ele começa a falar de uma forma, depois ele aprofunda e vai para outro tema. Então ele dá esse significado, a gente começa a entender a dor. Porque, na verdade, a filosofia materialista, né, ela acha que a nossa vida ela começa no berço e termina no túmulo. Assim que alguns entendem. E, na verdade, não é isso. A gente acabou de falar. Nossa vida começou lá atrás, aqui é uma passagem, teremos outras passagens? Sim, tivemos outras, provavelmente teremos outras, até que a gente não seja necessário, a gente está aqui. Então, assim, quando eu estou com uma dor, vamos colocar assim, eu perdi um ente querido. É dolorido? Sim. Vou sentir? Sim. Posso chorar? Posso. Posso chorar, sim, sem problema nenhum. Mas que o choro seja de saudade apenas, não de revolta. Tem compreensão? Tem. Né? Então, assim, eu sei que ele desencarnou e está no outro plano. Está vivo, continua vivo, e às vezes melhor do que estava antes. Que a gente fala assim, foi descansar, e agora está bem. Opa, calma, a gente tem que ver quem vai definir isso é a própria pessoa, porque o que ela viveu nessa encarnação. Então, ninguém vira anjo porque desencarna, porque morreu, não. Porque alguém foi lá e fez oração e abençoou a pessoa. Não vira, não. Mas a misericórdia divina pega, você arrependeu? Sim, ok. Igual o ladrão. Um se arrependeu, falou, vem cá, você vai comigo. Mas não tirou dele a responsabilidade de voltar e corrigir. Sentir as dores da encarnação para poder crescer. Então, é porque também, né, Renato, após o nosso desencarne, querendo ou não, a gente carrega tudo aquilo que a gente fez durante a nossa encarnação. Então, por exemplo, se a gente não teve uma encarnação bacana, seguindo aquele propósito que a gente veio aqui, após o desencarne, né, a gente padece um pouco. Bom, exatamente. O grande juiz, né, que vai nos cobrar é a nossa consciência, não tem outro. Não existe um juiz que vai chegar lá e vai ter um tribunal e vai nos punir. Não, vai inferno, você para o inferno, você para o céu. Não é isso não. Somos nós mesmos, é a nossa consciência e as nossas relações que vão fazer com que a gente siga o caminho que tem que ser seguido. Né? Aqui a gente ainda passa a perna em um e outro, tudo bem. Mas no plano espiritual, a verdade ela é toda aberta. Não adianta a gente... Né? Tem uma história, né? Que eu não sei se eu já contei aqui, que o espírito está lá e aí o mentor dele está na frente dele e está assim, mas, poxa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso eu não fiz não, isso eu não fiz não. E o mentor plasmou um telão atrás dele e estava passando a vida dele atrás. Dá uma olhadinha para trás ali. Quem que é aquele livro? Nossa, sou eu. Nossa, eu fiz mesmo. E aí, o que acontece? A gente tem isso. Mas o que vai acontecer? Eles não vão punir a gente, julgar a gente, aquela coisa. Não, eles vão falar, olha, tudo bem, tá? Vamos aprender, vamos melhorar, vamos voltar para a gente corrigir isso. Eu vou te dar mais apoio, eu vou estar junto com você.
E esse é o processo, essa misericórdia. Então, essas bem-aventuranças, a bem-aventurança, gente, leiam, que é muito, o Sermão do Monte é um tratado para nós. Então, então, o que nos revela, né, nesse exame, a gente examinar a nossa vida, né, essa perspectiva materialista, ela não é suficiente para nós. Então, se a gente focar só nas questões materialistas, a nossa vida perde totalmente o sentido. Aí eu fui criado na hora que eu nasci. Já perdeu o sentido. Porque, por que eu nasci perfeito e o outro nasceu cego? O outro nasceu com uma demência. Ah, porque Deus quis assim. Poxa, mas que Deus cruel com aquele cidadão. Deus é cruel? Não é. Então, a gente perde a lógica do sentido de Deus. Né? Que ele é justo, né? É um Deus amoroso. Ele vai dar para cada um o que é necessário para que ele possa cumprir o seu processo e possa resgatar aquilo de mal que ele fez para corrigir, né? Então, tudo tem um significado, não é nada solto, não existe nada solto. Assim, não tem uma folha que cai no chão. Oi? Se a gente, por exemplo, assim, a gente numa encarnação veio cego, a gente também pediu para a vida de uma forma por um motivo. Por um motivo. Tem uma história do Chico interessante, que o Chico vinha, eu não sei se estão vingando em Uberlândia, ele estava andando na rua com o pessoal do centro, ele estava, não sei se você estava indo lá para cá, do centro, né? Aí ele viu um mendigo do outro lado da rua. Então ele lá, conversa, de repente ele atravessa a rua, e o pessoal para e fica olhando. E o Chico vai lá e abraça o mendigo, conversa, e os dois ficam rindo, conversando, e aquela coisa, todo mundo assim, né? Aí o Chico pirou, né? A gente está aqui conversando na boa e ele atravessa, vai abraçar um mendigo e tal. Aí a hora que ele volta, eles falam, Chico, mas o que houve? Você saiu daqui, foi abraçar um mendigo? Ele falou assim, vocês não estão vendo, mas a luz que aquele irmão tem é fora do comum. Vocês não estão vendo a luz que aquele espírito tem. Ele pediu para vir naquela condição porque ele queria experimentar essa situação que ele nunca tinha experimentado. Ele é um espírito de muita luz. Beleza. Então a gente tem que ter a gente tem que ver isso. A gente às vezes pede, fala, deixa eu ir assim dessa forma. Lógico que tem, né, um processo reencarnatório, ele tem um estudo. Fala, o Renato, você vir dessa forma não vai prestar por enquanto, não. Você não tem condição, né, de voltar nesse formato. Né? O rico, o bonito, o feio, o pobre, não importa a situação. Eles vão falar assim, ó, você ainda não tem condições de enfrentar essa situação. Você pode se perder na reencarnação. Então, são cuidados, né? Por isso que nada é solto. Todo esse processo aqui que a gente está vendo, ele não é solto. Ele está todo bem planejado, É muito didaticamente. cuidado, né? É tudo muito encaixado para a gente vir e ter essa nova oportunidade. E tudo pautado nas leis de Deus. Sim. Tudo pautado. Aí a gente recebe o livre-arbítrio, que não é absoluto, ele é relativo, porque se o nosso livre-arbítrio fosse absoluto, a gente chegava, não gostei da cor do céu, eu quero ele verde, e vou mudar, né? E não é assim, né? Então, nosso livre-arbítrio a gente tem para a gente fazer nossas escolhas, mas ele é limitado para algumas coisas, né? Então, essa dor ela tem essa característica. Então, nesse capítulo 5, a gente vai ver, né? Aí a gente tem que encarar tudo que a gente vê, todo o processo nosso. Então, a partir de agora, vamos olhar nossa vida num ponto de vista espiritual. Esquece o material. Lógico, temos que cuidar do material. Eu tenho que escovar os dentes, tenho que tomar meu banho, eu tenho que ir ao médico. Não é assim, então eu vou largar tudo e vou, né? Não é assim. Eu tenho que cuidar de mim, vestir boas roupas, estudar para me aprender, porque aqui nesse capítulo ele traz assim, o Jesus fala assim, o Kardec nos traz, né? Que o Espírito Verdade nos fala. Eu falo Jesus porque a maioria dos autores falam que o Espírito Verdade é o próprio Jesus. Enfim, isso aí outra palestra a gente pode aprofundar. Mas ele fala assim, espíritas, amai-vos, primeiro mandamento,
E o segundo mandamento, instruí-vos. Então, o conhecimento é essa ferramenta que faz com que a gente entenda a nós mesmos, que vai nos consolar. Esse Cristo Consolador é trazer ele para dentro de nós do conhecimento. E à medida que eu vou me instruindo, eu vou me entendendo, eu vou entendendo a vida, e isso vai crescendo dentro de mim. E as situações que vierem, por exemplo, morreu, tá, ok, morreu. Vou sentir? Vou. Mas eu não vou sentir tanto quanto eu não tenho compreensão, porque quando eu acho que a vida vai terminar ali no túmulo. Não, a vida continua, e em breve encontrarei com aquela pessoa. Né? E eu sei que ela está perto de mim, está me auxiliando. Não só não estou vendo, não posso abraçar fisicamente. Né? Igual o Divaldo no filme dele fala assim, a mãe com o filho, né? Ela, eu queria dar um abraço. Ela, não é possível, senhora. Mas abrace-o com o seu coração. Então, esse é o processo. A gente acalma, a gente começa, a gente continua vivendo. Então, se a gente pega o filme As Mães de Chico, a gente vê muitas mães, e são fatos reais, que muitas já se engajaram na doutrina espírita, e a vida delas assim, é outra. É de compreensão. Sente a saudade? Sim, normal, natural do ser humano. Mas com compreensão, com trabalho no bem, com trabalho na caridade. Então a gente precisa sempre ver isso. Sempre lembrar que somos espíritos imortais, né? Numa jornada de aprendizado, numa jornada de aprimoramento, né? Então aí, diante disso, a gente sempre tem que nos perguntar o que é a dor agora para nós, diante dessa jornada que estamos passando, né? O que é a vida humana, né? O que é a vida humana diante dessa eternidade que a gente vive? Amplia o nosso entendimento, nossos sentimentos aí. Nosso tempo está indo embora, né? Mas, enfim, então Kardec então ele nos traz essa questão do bem e do mal sofrer, né? Então ele dá um novo significado nesse capítulo para nós. Aí ele entra no capítulo 6, né, que a gente já, né, praticamente falou dele todo, ele é um resumo de tudo isso que a gente conversou. Então, Cristo traz, né, essa nova vida para a gente. Né, é uma vida com um propósito superior, além do que a gente fica limitado. Né? Ela traz isso. E é assim, a gente precisa entender que o conhecimento, o volume de conhecimento, ele não necessariamente reflete na nossa qualidade de vida. Nós temos pessoas que conhecem muito, são doutores, mas você vai ver que uma pessoa chega lá, é uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa extremamente orgulhosa. Então, eles não tem eles são diferentes. A qualidade desse conhecimento e a quantidade. Né? Então, a gente precisa sempre pensar. Né? Porque a quantidade da minha vida espiritual ela é igual a como eu vivo. Então, está relacionado a minha forma de viver, como eu estou vivendo. Então, gente, o nosso tempo está se encerrando, eu vou partindo aqui para o final. A gente tem muitas outras coisas, né, para a gente entender, mas e perceber essa misericórdia divina. Né? Então, gente, a nossa ideia de Deus, ele passa a ser, né, ter a providência divina, ele é um pai que nos acompanha, né? Então, nós estamos mergulhados nessa misericórdia que ele nos proporciona, né? Então, assim, Jesus vem nos educar, mas não como um líder religioso, porque a gente tratou ele como um líder religioso, não, né? E aí, permanentemente, a gente trata ele permanentemente como humano. Não, a gente tem que ver Jesus numa outra perspectiva. Essa é nosso caminho, né? Né? Leia um capítulo, eu acho interessante, que traz o meu jugo é leve, né, que a fala de Jesus, assim, ele não vai cobrar da gente, ele vai nos mostrar o caminho. Né? E traz um trecho, né, de Mateus, que ele fala desse jugo, né, meu jugo é leve, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas né, ele não vai tirar o problema de nós, não. Ele vai nos dar entendimento para que a gente possa sobressair. E a felicidade não é o que nós vamos juntar, né, principalmente
questões materiais, mas é o que nós compartilhamos. Que quanto mais eu compartilho, mais feliz eu sou. Observa quando você faz a caridade sem a intenção, sem querer nada em troca, né? O que saiba a vossa mão esquerda, o que der à direita. Então, quando você compartilha isso, olha, e sai e reflete dentro de você, sem que ninguém perceba, ninguém veja. A gente vai ver aquela paz que invade o coração da gente. Então, o nosso grande caminho que Jesus e que Deus nos pede é que a gente siga o que o Consolador prometido nos pede, fazer o bem, fazer a caridade, né, em favor de todos e acaba em favor de nós também. Então, gente, fica aí só essa pequena reflexão. Nosso tempo aqui esgotou, pelo menos no meu reloginho aqui. Né, eu agradeço muito, né? Não tem mais tempo não, né? Não, não. Tá. Mas aqui, Renato, eu me emocionei, viu? Assim, de tão espetacular que foi. E esse finalzinho aí realmente, nossa, foi assim, eu tô aqui lacrimejando. Que isso, não é a minha intenção, não. Mas, assim, é bom a gente interiorizar essas questões, é importante. Eu agradeço muito a casa aí, porque a gente fala assim, a gente é muito devedor e quanto mais, né, lá no Glaucus a gente está falando que nós somos, como é que eles falam? A gente está sendo, eu esqueci, mas é assim, trazer o evangelho para o coração das pessoas, né? A gente trazer, a gente falar, a gente levar a mensagem, que a gente também tem que estudar muito, né? Tem que ler, sim, mas a gente também precisa praticar. É tudo na base da ação também, né? O que o Espiritismo nos pede. A gente está aprendendo, nós somos fiote, a gente vai chegar lá. A gente tem uma longa caminhada ainda. Sim. Mas em nome da fraternidade, gratidão mais uma vez. Eu espero que nós podemos ter esse encontro aí inúmeras vezes, porque é sempre um prazer fazer uma live com você, a gente falar sobre o Evangelho. Gratidão por tudo. E faz uma prece aí para a gente encerrar, por favor. Sim, vamos lá. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente e agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga e ao nosso querido Pai, nosso Deus, pelas oportunidades que Ele nos proporciona a cada momento das nossas vidas, a cada passo que damos, pois sabemos que Ele está junto de nós. Agradecemos a oportunidade dessa lição que lemos esta noite e rogamos, Mestre, que o Teu amor, a Tua luz, envolva cada coração aqui presente, cada coração em cada lar que está aqui presente nessa live, tanto dos moradores encarnados e também dos nossos irmãos desencarnados que ali vivem. E que o Teu amor permita que continuemos no trabalho, nessa divulgação do Evangelho, de amor, de paz. Agradeço a casa, que Deus possa também fortalecer os propósitos da casa, da fraternidade, de Jesus amigo, que possa fortalecer os propósitos dos seus trabalhadores, para que esses trabalhos continuem firmes e com propósito de crescimento e auxílio a todos. Muita paz, que assim seja. Que seja. Gratidão, gratidão pessoal por assistirem a live. Até semana que vem. Até breve aí, Renato. Obrigado por tudo. Gratidão. Até breve. Estamos à disposição. Até mais, pessoal. Boa noite para vocês.